do Senhor Jesus. Hoje eu trago mais uma vez uma palavra abençoada da parte de Deus para o teu coração, amém? Eu não sei se dá para vocês ouvir que está um barulho, tipo um chiadozinho. É chuva abençoada da parte de Deus, que Deus está mandando aqui onde eu moro, uma chuva maravilhosa. Então por isso fica esse barulho, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia para que Deus venha falar com você através desta palavra. Vamos abrir em Mateus, capítulo 18, versículo 8, que diz: portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Aleluia. A palavra de Deus diz: se tua mão ou o teu pé te escandalizar, ou seja, escandalizar, ser uma pedra de tropeço, fazer com que você venha pecar. Se a tua mão, se o teu pé venha fazer com que você venha pecar, lança a mão fora, corta o pé fora, para que não venha pecar, porque é melhor entrar na vida eterna sem uma mão ou sem um pé, do que ir com os dois pés, com as duas mãos, para o fogo eterno, ou seja, para o sofrimento eterno, para o inferno. Então esta palavra nos diz que se tiver algo em nós que nos faz pecar, seja algo que a gente goste de assistir, seja algo que a gente goste de ouvir, mas que nos faz pecar, seja algum amigo que nos induz a pecar, seja até mesmo alguém próximo, pode ser um parente que nos influencia a pecar, que a gente venha nos afastar, que a gente venha tirar de perto de nós algo que nos faz pecar. Se tiver algum desejo, alguma vontade que te faz pecar, que venha ser tirado de você essa vontade, esse desejo. Porque nós sabemos que nós temos que nos inclinar para o Espírito e não para a carne. Porque a carne, ela é pecaminosa. A carne é algo que faz com que o ser humano venha cair, venha pecar. Mas o Espírito não. O Espírito, ele está pronto. É isso que a palavra de Deus nos diz. Mas eu peço que você fique até o final do vídeo, porque esse vídeo vai ser bastante abençoado da parte de Deus, uma palavra abençoada. Eu peço que você fique até o final do vídeo. Amém? Porque Deus, ele traz esta palavra para a minha vida e para a tua vida. Porque o pecado, ele se inicia com uma pequena semente, seja um pequeno desejo no íntimo, no coração, na mente, seja algo que você venha pensar, algo que você venha desejar, algo que você venha almejar. É uma pequena semente, às vezes vem até como uma voz, como uma seta maligna, às vezes vem, como foi falado, um simples desejo, mas que é uma semente que vai dar início ao pecado. Quando o ser humano tem uma pequena semente e ele começa a pecar, e ele não joga fora, ele não deixa de pecar, ele não abre mão daquilo, o que acontece é que vai aumentando aquela semente, ela vai se transformando em uma árvore grande, onde vai dar frutos maus, onde não vai ter frutos bons. Então aquele pecado, aquela semente que origina ali, que é pequenininha, que vem às vezes até de forma sutil, muitas vezes as pessoas que estão de fora não percebem, mas dali se origina um pecado, dali aquela semente vira uma árvore dando frutos. E nós sabemos que não há nada em oculto que não seja revelado. E uma hora ou outra, alguém que se diz ser de Deus vai demonstrar aquele pecado. Porque aquele pecado se originou lá atrás, numa pequena semente. Mas a pessoa não abriu mão daquela semente. A pessoa não quis se afastar do pecado. Então o que aconteceu foi alimentando o pecado. Até que o pecado se transformou numa grande árvore, onde todos irão ver, onde todos irão ficar chocados, porque não há nada em oculto que não seja revelado.
Então daí, quando este pecado se transforma em uma grande árvore, onde todo mundo vê, e aí vem mais um escândalo, e aí vem algo que fica muito triste, porque nós sabemos que quando um pecado é exposto, essa exposição vem como uma forma de pedra de tropeço, onde faz com que muitas outras pessoas pequem, onde faz com que muitas outras pessoas venham se afastar de Deus, venham abandonar a sua fé. Nós sabemos que quando um pecado vem à tona de uma pessoa que se diz ser servo de Deus, nós sabemos que muitas pessoas que não participam da igreja, que não vai à igreja, muitas pessoas que não são evangélicos, elas começam a acusar os evangélicos, começam a dizer que os evangélicos não são pessoas de bem, que não são pessoas que vivem a palavra de Deus. E nós sabemos que existem exceções, que nós não podemos generalizar. Mesmo porque a palavra de Deus diz que na igreja existe o trigo e existe o joio. Existem pessoas que vão envergonhar o evangelho de Deus. Existem pessoas que vai escandalizar. Existem pessoas que vai servir de pedra de tropeço para outras pessoas. Mas também existem aqueles servos fiéis, aquelas pessoas que realmente servem a Deus verdadeiramente, independente se ela participa de uma igreja ou não, mas existem pessoas, servos fiéis a Deus. E nós analisando aqui no versículo 7 do capítulo 18, diz: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venha escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Aleluia. Então Deus aqui, ele anuncia que virá escândalos, que virá pedras de tropeços, que isso virá e não tem o que fazer, virá, está anunciando o fim dos tempos, está anunciando que existem falsos profetas, está anunciando o que Jesus ele fala sobre o trigo e o joio, está se cumprindo a palavra de Deus. Mas Jesus ele diz: ai daqueles pelo qual vem esse escândalo, pelo qual vem a pedra de tropeço. Ai deles, porque eles no início, eles tiveram uma pequena semente e sabiam que era pecado e não abriram mão daquela semente e foi alimentando ao ponto de se tornar uma grande árvore, ao ponto de se expor para todas as pessoas. E o que acontece é que muitas pessoas que não são evangélicas, ao se deparar com essa pedra de tropeço, com esse escândalo, com este pecado divulgado, o que acontece é que muitas pessoas até se afastam mais e mais de Deus e não quer servir a Deus porque acontece essas pedras de tropeço, porque vem essas coisas e eles se afastam de Deus e generaliza a igreja. Mas Jesus ele nos diz que existe o trigo, que existe o joio. Jesus ele nos alertou que iria acontecer essas coisas e por isso nós temos que olhar os frutos para saber se os frutos são bons ou se os frutos são maus. E não é porque uma pessoa participa da igreja, uma pessoa é evangélica e escandaliza e pratica um pecado e é divulgado para todo mundo e aquela pessoa não dá um bom testemunho, não é porque ela não deu um bom testemunho que todas as pessoas que fazem parte da igreja também não servem a Deus no espírito e em verdade, também vão estar pecando, também vão estar fazendo coisas erradas. Não, existe ainda servos fiéis a Deus. Então isso faz com que esses escândalos, faz com que as pessoas se afastem de Deus. Esse escândalo aí é uma pedra de tropeço, porque faz com que, além das pessoas se afastar de Deus, faz com que muitas pessoas que já são da igreja fiquem tristes e de uma certa forma algumas pessoas até acham que todo mundo é assim, então não quer mais participar da igreja, não quer mais ser o corpo de Cristo, não quer mais congregar com os irmãos porque acha que todos é daquela forma, que todos são pessoas que são lobos em capas, com capas de ovelha.
e fica aí essa bola de neve, né? Então Deus ele está dizendo, ai daquele homem pelo qual o escândalo vem, pelo qual a pedra de tropeço vem. É uma pedra de tropeço que faz com que as pessoas tropecem, que faz com que as pessoas pequem, ou seja, faz com que as pessoas se afastem da fé, faz com que as pessoas se afastem de Deus, faz com que as pessoas não querem mais congregar, fazem com que as pessoas não querem mais servir a Deus, fazem com que as pessoas até pequem e pratiquem o mesmo pecado que aquela pedra de tropeço praticou. Porque muitas vezes são pessoas que têm uma grande influência. E o que acontece é que essas pessoas com essa grande influência até meio que incentiva as outras pessoas a fazer aquilo que elas fazem. Então, algumas pessoas terminam repetindo os seus pecados, os seus erros, porque pensa que tal pessoa é uma mulher de Deus, tal pessoa é um homem de Deus. Então, se ele fez, se ela fez, eu também posso fazer, porque isso é correto. Então, a pedra de tropeço, onde incentiva, onde faz com que outras pessoas pequem. Então, essa palavra de Deus vem para o meu coração e para o teu coração, para que a gente venha estar alerta às sementes do pecado, para que a gente venha nos analisar, para que a gente venha olhar a nossa vida, para que se vier alguma semente, alguma seta maligna, algo no coração, no íntimo, que seja lançado fora, que seja jogado fora, porque é melhor que se vá para o céu, para a vida eterna, faltando algo, do que vá para o inferno com tudo. Então lança fora, tire de você aquilo que desagrada a Deus. Tire de você aquilo que te faz pecar. Tire de você aquilo que te escandaliza, que é uma pedra de tropeço na sua vida. Tire essa pedra de tropeço da sua vida. Porque Jesus, ele vê todas as coisas. Jesus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está sondando os corações. E Deus, ele está fazendo uma limpeza no altar dele. Há um tempo determinado para tudo. Muitas vezes existe pecados em oculto e muitas pessoas pensam que ninguém vai saber. Mas Jesus, ele sabe, e vai chegar a hora que Deus, ele não vai mais permitir isso dentro da igreja. E será mostrado para todos e será envergonhado, porque para Deus em primeiro lugar está a palavra dele. Para Deus em primeiro lugar está o evangelho, que é santo e que é puro, e que ninguém, absolutamente ninguém, pode manchar o evangelho de Deus. Ninguém pode manchar o nome de Deus, porque é santo e porque é poderoso. Então, uma hora Deus virá com a sua ira sobre os falsos profetas. Uma hora Deus virá com grande ira e muitas pessoas saberão do que esses falsos profetas são capazes de fazer. Amém? Então, vamos nos analisar. Sabemos que todo mês tem a Santa Ceia. E muitas pessoas, mesmo em pecado, têm tomado a Santa Ceia. Então, se analisar, cortar fora, tirar aquilo que te faz pecar, se afastar daquilo que te faz pecar, cortar, jogar essa semente fora, para que venha ter um corpo santificado, para que venha servir a Jesus em espírito e em verdade, obedecendo a palavra dele, se arrependendo dos pecados verdadeiramente. Amém? Fica com esta palavra no teu coração, que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida. Amém?